o primeiro exemplo que nós temos aqui é de um vendedor que possui um imóvel que vale R$2 milhões. E aí ele, para tentar reduzir o ganho de capital no imposto de renda, ele precisa vender esse imóvel, então, por um preço menor, um preço de R$1 milhão. O comprador também tem interesse nessa situação. Então, eles juntos constituem uma empresa, tá? Em que o vendedor se torna sócio, integraliza o imóvel pelo valor de R$1 milhão e o comprador se torna sócio integralizando em dinheiro os R$2 milhões que ele tinha disponível. Bom, essa empresa, então, é cindida logo após a abertura. E aquele vendedor, ele tem, então, a empresa A, com R$2 milhões que ele recebeu do comprador, e o comprador com a empresa B, integralizado o imóvel de R$1 milhão que ele pegou em troca. A pergunta é o seguinte: esse planejamento, ele vai ser um planejamento regular? Ele é um planejamento que pode vir a ser validado em caso de uma fiscalização? Ou ele é um planejamento que causa riscos? Bom, a primeira hipótese que se vê é uma simulação no preço do imóvel. Tá? O preço do imóvel ele foi alterado, tá, para evitar o ganho de capital, e com isso essa operação passa a ter um risco grande. Contudo, tem que ser analisado que, se essa empresa, tanto a empresa criada, em primeiro lugar, quanto as duas empresas resultantes da cisão, se elas possuem um propósito negocial. Ou seja, são empresas que realmente têm atividade comercial, industrial ou de serviço, têm clientes, têm contabilidade estruturada, têm funcionários. Então, todas essas perguntas vão dizer se esse planejamento é realmente um planejamento lícito ou se foi uma forma de, por si só, evitar o tributo. Outro exemplo, que até o Dr. Rafael Borim já citou, é o exemplo de grupo econômico. Grupo econômico não é uma atividade vedada, não é uma forma vedada pela legislação. Só que tem alguns detalhes que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, a conceituação dele, que é aquele conjunto de sociedades, empresários que, de algum modo, coordenam uma determinada atividade, ou mais de uma, para reduzir os custos administrativos, com contabilidade, funcionários da administração, financeiro, até a divisão de ativos mesmo, e a reciprocidade entre as empresas, como acontece muito com as holdings até, né? E, por outro lado, maximizar, então, a produção do lucro, a produtividade e o lucro dessas empresas. Então, essa formação, de maneira nenhuma, ela não é vedada pela legislação. Existe até uma forma de se tornar efetivo o grupo econômico, que é o que nós dizemos de grupo econômico de direito, porque existem os de fato, que não são aqueles regularizados perante os órgãos competentes, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma empresa A e uma empresa B, que fazem parte do mesmo grupo econômico, sejam porque os sócios são os mesmos, né, ou sejam porque os interesses são os mesmos. E nós temos que verificar a existência de simulação, abuso de forma, fraude à lei, ou verificar se essas empresas têm realmente uma razão de ser, uma razão negocial, uma substância econômica, um propósito negocial. Tá? Cobrança dos tributos sobre a contabilidade unificada das empresas. O que é isso? Se caso o fisco chega nesse grupo econômico, identifica um abuso de forma, um abuso de personalidade jurídica, ele vai considerar todo o grupo como se fosse uma empresa só. Vai desconsiderar a tributação daquelas que optaram pelo lucro presumido, vai desconsiderar aquelas que optaram pelo lucro real e vai, então, muito provavelmente, arbitrar essa tributação, esses tributos que estão incluídos nesse grupo econômico, tá? E que, de alguma maneira, podem ter sido desviados. Continuando, aí temos alguns exemplos de elementos que o fisco utiliza quando ele desconsidera a individualidade de cada empresa
e considera todas como sendo um grupo só. Empresas com atividades complementares. Nós vamos ver um exemplo só desse ponto mais para frente. Empresas com quadro societário iguais ou semelhante. Eu tenho nas mesmas empresas os mesmos sócios, ou eu tenho um sócio que participa de todas as empresas e que é o administrador de fato dessas empresas. Confusão patrimonial. Essas empresas elas misturam receitas, misturam despesas e misturam ativos sem os instrumentos de fato necessários que possam dar suporte às suas próprias receitas, aos seus patrimônios. Elas não fazem, por exemplo, um contrato de rateio com critérios efetivos de divisa, de contas de energia, por exemplo, de aluguel. Empresas diversas atuantes com a mesma marca. Acontece muito, no caso de cisão, tá, daquela empresa primeira que foi cindida e criada duas empresas continuarem utilizando a mesma marca, devido ao valor que aquela marca tem. Mas isso já demonstra que se trata de um grupo econômico, né, e pode haver uma simulação. Então, esses elementos são utilizados pelo fisco para avaliar se esse grupo econômico está praticando operações lícitas ou se ele está, de alguma forma, fraudando a lei ou os instrumentos jurídicos, né? Empresas estabelecidas no mesmo endereço ou terrenos limítrofes. A empresa é cindida e continua no mesmo endereço, né? O que vocês acham disso? Isso pode ser uma simulação também, é mais um indício que o fisco utiliza, né? A não ser que a empresa consiga comprovar, né, que ali dentro exista uma separação e um rateio de uma conta de um aluguel, por exemplo. A Receita Federal já admitiu essa questão como sendo válida. Então, tudo depende de como o fato ele é construído, é demonstrado e o suporte que esse fato tem, né? Empréstimo de empregados, é muito comum acontecer também, empréstimo de empregados. É muito comum acontecer o que se chama de pejotização, uma palavra feia, mas é que a empresa, ao invés de contratar funcionários, ela contrata pessoas jurídicas, que são empreendedores individuais, muitas vezes, né? E o fisco está de olho nessas situações. Então, mais uma vez, a gente coloca ali que não há uniformidade na utilização de um elemento ou de outro no conceito de cada um deles. A situação, de fato, é que vai dizer se realmente se trata de um planejamento correto, um planejamento lícito, regular, ou se a empresa está fraudando com o único intuito de reduzir o tributo. Aqui nós temos um exemplo de um caso concreto, e, aliás, todos os exemplos que, por acaso, aparecerem nomes aqui, são exemplos publicados, tanto na jurisprudência dos tribunais administrativos e judiciais, quanto na própria mídia, revistas jurídicas e tributárias. Tá? O caso da empresa Kiwi Boats, tá? Foi um planejamento tributário que eu já antecipo para vocês, um planejamento que foi validado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E o que se analisou para validar esse planejamento tributário, esse bom planejamento? Bom, a Kiwi Boats tinha dois sócios, tá? MLS e o ALS. Qual era a atividade dessa empresa da Kiwi Boats? A construção e a comercialização do casco de navios, casco das embarcações. Essa empresa estava no Simples Nacional. Tá? E então ela constituiu uma outra empresa, o Estaleiro Scheffer, com os mesmos sócios. Aliás, um sócio só era o mesmo, o ALS, e o outro sócio diferente, mas que era da mesma família. Tá? E essa empresa ela era responsável pela atividade de serviços de montagem e acabamento final daquele mesmo navio cuja a Kiwi Boats montava e construía aqueles cascos para comercialização. Ou seja, elas tinham atividades complementares. E essa segunda empresa, o estaleiro, ela era do regime geral de apuração. Tá? O que aconteceu, então? Elas tinham uma similitude no quadro societário, porque elas tinham um sócio em comum,
Elas tinham atividades complementares, mas, porém, no último quadro ali, elas possuíam contabilidade independentes, que era a separação das receitas, das despesas de cada uma delas. E aqui está uma parte do acórdão, a decisão que foi produzida pelo Conselho Administrativo, dizendo: não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária. Então, vejam, nesse caso foi analisado a divisão de atividades entre duas empresas e o interessante é que elas estavam na mesma área geográfica, no mesmo endereço, né, que foi o que a gente falou antes. E por que que o Conselho Administrativo validou esse planejamento tributário? Tá? Porque o fisco, a fiscalização, quando chegou lá, não conseguiu comprovar uma simulação voltada exclusivamente para a redução de tributos. Eles tinham um propósito negocial. As duas empresas tinham uma razão econômica de existência. Então, a empresa possuía cargo próprio de funcionários, cada uma tinha o seu quadro de funcionários. Elas tinham inscrição e registro fiscal independentes próprios e em regularidade junto ao Estado. E elas emitiam regularmente a documentação fiscal e oferecia seus serviços ao mercado. Ou seja, o estaleiro ele não prestava serviço somente para a Kiwi Boats e vice-versa. Ambos tinham clientes em operação no mercado, ou seja, eles tinham propósito negocial, a existência econômica da substância, que o conceito foi traduzido aí pelo Dr. Rafael Borim, da doutrina americana. Esse caso foi validado e é um planejamento tributário lícito, portanto. Um outro caso, que é o famoso caso da Grendene, que ficou muitos anos sendo analisado, tanto no CARF quanto no Judiciário, foi a realocação de receitas entre empresas do grupo. Tá? Esse planejamento tributário ele não foi validado pelo fisco. O que aconteceu? A Grendene ela tinha os sócios e era uma empresa tributada pelo lucro real. A partir do momento que essa tributação começou a ficar excessivamente onerosa, tiveram então a ideia de criar 8 subempresas, vamos chamar assim, né? E essas 8 empresas criadas passaram a ser tributadas pelo lucro presumido e passaram então a escoar a produção. Aquela produção que a Grendene geralmente vendia para terceiros, ela passou a vender para essas próprias empresas, por um preço de custo, ao invés de utilizar um preço de mercado. E aí reduziu, então, boa parte da tributação, principalmente dos tributos federais. Tá? Essa é um planejamento tributário em que foi comprovada alguma forma de abuso de direito, abuso de forma e de personalidade jurídica. E, então, não foi validada pelo fisco. No mesmo sentido aí da realocação de receitas entre empresas do mesmo grupo, o Conselho Administrativo já entendeu. Então, vou ler para vocês, e essa decisão foi confirmada, então, no Tribunal Regional Federal. O imposto de renda da pessoa jurídica, no caso de transferência de receitas, implica em evasão fiscal. Essa é uma parte da ementa que nós colocamos, tá? Por quê? E aí ele coloca: a evasão de tributos quando se criam 8 sociedades de uma só vez, com os mesmos sócios, sob a aparência, eu repito, de servirem à revenda de produtos da recorrente. Tem, na realidade, o objetivo admitido de evadir o tributo ao abrigo de tributação mitigada. Então, quando ele coloca ali em aparência de servirem à revenda de tributos, significa que aquelas empresas elas foram criadas, segundo a decisão, exclusivamente para transferirem esses produtos para o consumidor final a um preço de mercado
e reduzir a tributação da empresa principal, né, a centralizadora. E que, na verdade, essas empresas elas não tinham um propósito negocial, elas não tinham outras atividades comerciais, nem mesmo com a mesma mercadoria. Era exclusivamente para suportar essa operação pretendida. Mais um exemplo é o caso de aproveitamento de resíduos de industrialização, que também está dentro do exemplo de grupo econômico. O que é esse caso? Nós nos deparamos, tá, com uma indústria. Era uma indústria de produtos alimentícios, no caso. E essa cadeia industrial dela gerava resíduos. Só que esses resíduos não eram resíduos que não tinham proveito nenhum. Ao contrário, eram resíduos aproveitáveis e transformáveis em outra mercadoria que poderia ser colocada à venda. Bom, vendo essa oportunidade de negócio, então, essa indústria A resolveu constituir uma outra indústria, a indústria B, que fazia, então, o beneficiamento daqueles resíduos, transformava num novo produto e vendia a outras empresas ou consumidores finais. Bom, esse aproveitamento de resíduos surgiu, então, para otimizar a atividade da empresa principal, reduzir os seus custos. Vocês sabem que hoje em dia até o descarte de mercadorias impróprias ou que a empresa não vai mais utilizar é um custo alto para a empresa, né? Então ele criou essa segunda para otimizar essa atividade e ter uma segunda atividade, então, rentável para o grupo. Bom, quais eram as características nesses casos? Eles tinham contabilidade apartadas, ou seja, cada empresa tinha a sua receita, as suas despesas e a sua contabilidade muito bem organizada. Apesar disso, as duas empresas tinham sim um sócio em comum. E eu pergunto, essa é a condição, é um elemento suficiente para enquadrar numa simulação ou traduzir o planejamento tributário efetuado como um planejamento fraudulento? Nem sempre, gente, depende, né? Tem outras características, como, por exemplo, a exploração de marcas diferentes. Além da contabilidade separada, cada empresa tinha a marca do seu produto, a sua própria marca, e atuavam em mercados distintos. E aquela empresa de resíduos, apesar dela comprar esses resíduos só da indústria A, ela revende isso para um mercado aberto. Tá? Ela não tem nenhuma vinculação quanto aos seus clientes com a indústria A. Bom, então, esse planejamento tributário, ele é perfeitamente convalidado de acordo com os suportes que se tem no caso, né? Os documentos fiscais, os contratos que tem entre as empresas, os próprios contratos com terceiros, que são clientes de ambas. Permite, então, que a indústria A tenha um regime tributário diferente da indústria B, porque são realmente atividades distintas e cada qual com seu propósito negocial. Um último exemplo que nós colocamos aqui foi o exemplo de transportadora, no caso, serviço de transporte, né? O que acontecia? Uma indústria, a indústria A, ela precisava escoar sua produção para todo o Brasil. E ela tinha sua frota própria de caminhões e funcionários para isso. Apurava os seus tributos pelo lucro real, deduzia algumas despesas especificamente com relação a esses transportes. E ela viu uma oportunidade de quê? De criar uma outra empresa somente para fazer esses transportes. Tá? Quais eram as características ou os elementos que estavam presentes nesse caso? Os fretes dessa transportadora, que foi a empresa criada, eles eram realizados somente para aquela indústria. Não tinha clientes terceiros, ou seja, não tinha uma existência econômica independente daquela indústria pela qual ela foi criada. Existia uma confusão patrimonial entre essas duas empresas. Aqueles caminhões utilizados pela transportadora que foi criada eram, na verdade, de titularidade da indústria A. Tá? Então, confusão de ativos.
Os funcionários eram registrados somente em nome da indústria e eles trabalhavam na transportadora. Eram os motoristas, por exemplo. Contabilidade centralizada. A contabilidade dessas duas empresas era centralizada tudo na indústria A, ou seja, todas as receitas passavam por um mesmo pacote, as despesas, os mesmos funcionários da contabilidade, sem nenhum contrato de rateio entre elas para dividir essas despesas ou receitas. Bom, e o que isso significou, né? A partir do momento que a indústria era enquadrada no lucro real e a transportadora no lucro presumido, ela emitia essas notas fiscais para a indústria de venda dos serviços de transporte. E a indústria, um detalhe, ela emitia essas notas com valor superior a valor de mercado. Tá? Então, isso significa que ela gerava um crédito excessivo para a indústria que estava no lucro real. Então, esse é um exemplo de um planejamento tributário mal realizado, porque essa transportadora nada impedia que ela tivesse sido criada realmente, mas ela teria que atender ao mercado normalmente, ela teria que ter a separação das suas receitas, das suas despesas, seu patrimônio, da sua administração, enfim, obedecer aos critérios para que demonstre um propósito negocial, uma existência econômica de fato independente da indústria principal. E com isso, eu finalizo aqui e fico à disposição para eventuais dúvidas de vocês após. Obrigada pela atenção de todos.